Alô, Brazucas! Tudo bem? Para quem não me conhece, sou Elias Costa, aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Isso mesmo, canal que fala de futebol, de carnaval, futebol, sempre com grandes convidados. Isso mesmo, programa preleção no ar, programa preleção na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Mas antes, aquele recado, né? Não se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, deixe a sua curtida lá nas grandes entrevistas, grandes convidados, então não deixe de curtir o nosso canal. Programa preleção desta semana recebe um multicampeão, podemos dizer assim, lateral, zagueiro lateral do Coritiba, do Atlético Paranaense, do Internacional, do Palmeiras, Goiás, do futebol brasileiro. Antigamente, como jogador, ele tinha uma cabeleira, agora é cabelo curto, carreira de treinador. Tudo bem, Marcão? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa preleção para falar de futebol, claro, que a gente gosta. Tudo bem? Tudo bem, Elias? É um prazer falar com você, é um prazer falar com o pessoal do canal, né, do Brazuca. Depois de tanto tempo, a gente conseguiu bater os horários para que a gente pudesse gravar, né? Faz tempo que a gente está conversando, então é um prazer enorme estar aqui com você. Verdade. Pô, no tempo de jogador era uma cabeleira, e agora estilo novo? Só porque é treinador? Ah, são fases, né? E o meu cabelo, na verdade, não caiu, né? Ele se jogou, né, cara? Então, não tem jeito. Não tem jeito. E daí as coisas vão acontecendo, que nem se falou, vida de treinador é outra postura, é outra visibilidade, e você vai se adaptando, né? Eu acho que foi bom enquanto durou como atleta, era uma marca que eu tinha, né? Mas, que nem eu falei, o ciclo de atleta acabou e a gente vai buscando novos ciclos. E como é que tá esse novo momento e essa nova carreira como treinador? É difícil, né? É difícil. Essa transição para treinador é um mercado muito competitivo, né? Tem muita gente boa, tem muita gente no mercado. Então, assim, é um meio muito difícil, muito concorrido, né? Mas, graças a Deus, aos poucos está andando. Depois que eu parei de jogar, eu fiquei durante 8 anos, quase 8 anos, no Atlético Paranaense, nas categorias de base, para aprender, porque a gente, às vezes, o ex-jogador comete o erro de achar que jogou futebol, que você sabe depois dar treino. Não, a gente sabia treinar, executar o treino. Sim. Agora, a montagem do treino. E o futebol mudou muito, né, cara? O futebol mudou muito. Hoje você tem que. Eu falo que às vezes eu ia treinar e nem sabia por que era o treino. A gente resolvia dentro de campo, né? Hoje, como eu falo porque trabalhei nas categorias de base, hoje no sub-15, se você não dizer o porquê do treino, o menino vai te questionar, entendeu? Então, assim, você tem que saber o porquê que você está montando o treino, qual o objetivo do treino, sabe? Então, mudou muitas coisas, assim. Eu até dou um exemplo, que no meu tempo, um treino que eu gostava muito de fazer e que gosto de dar até para os atletas, mas de outra forma, é o treinamento alemão. Só que no meu tempo, como atleta, eu ia como centroavante no treino alemão. Quer dizer, não tinha ganho nenhum. Para mim era descontraído. E o treino alemão é um treino muito rico, que se cada um na sua posição, é um treino gostoso de fazer, que todo mundo gosta de fazer, e você taticamente trabalha todas as fases do jogo num treino desse. Então, assim, mudou muito. Então, mas foi um crescimento, foi uma faculdade para mim, né, dentro do Atlético Paranaense. E durante esse período fiz a faculdade de Educação Física, fiz os cursos da CBF, e aos poucos a gente está engatinhando na carreira. Que maravilha. E qual é o estilo do treinador, Marcão? Cara, eu gosto muito de propor o jogo, né? Eu gosto de jogador técnico, eu gosto de jogador que jogue futebol. Eu até brinco com meus atletas que eu devo ter dado muita raiva para o meu treinador, né? Porque eu gosto do cara que tem vontade, porque eu era um cara que tinha muita vontade, isso aí eu não posso perder, que a gente sabe que o futebol não adianta só o talento, né? Você tem que ter o querer, você tem que querer. O talento com o querer, você é diferenciado. Só o talento você não vai em lugar nenhum. Infelizmente, no futebol hoje é assim. Você tem que correr. Então, tirar o máximo dos atletas, mas aquele espírito que fez eu chegar como atleta, que é o querer de não desistir nunca,
que tecnicamente eu joguei com vários jogadores melhores que eu, só que talvez não tinham a vontade, de que não queriam mais do que eu, tipo, eu queria muito mais que eles, isso aí fez com que eu vencesse na minha carreira, que graças a Deus eu pude jogar durante muito tempo na Série A, jogar fora do país, e hoje vendo e passando por meus atletas, a gente sabe o quanto é difícil você jogar numa Série A do brasileiro. Como jogador, você fez história. Eu até separei 2 times aqui que eu acredito que foi importante na sua carreira. Mas, como jogador, você fez história no Atlético Paranaense e acredito também no Internacional. Foi esses 2 times que eu separei, onde você conquistou títulos e fez história. No próximo sábado, temos aí a grande final da Taça Libertadores da América, entre Atlético Paranaense e Flamengo, os 2 rubro-negros. E você fez parte de um grande time do Furacão que chegou à final em 2005. Como é que você analisa essa grande final do próximo sábado? O Flamengo é realmente favorito pelo tempo de trabalho, de time, de entrosamento que tem, pela qualidade dos jogadores? Ou você acredita que o Filipão, com a sua experiência, pode aprontar alguma coisa para o Dorival? Primeiramente, assim, eu torço para todos os times que eu joguei, tenho um carinho muito grande, sabe? Mas, logicamente, os 2 times que eu mais me identifico, que tem uma identificação com a torcida, quando eu vou para Porto Alegre, a torcida sempre tem aquele reconhecimento, é Atlético Paranaense e Inter, realmente, né? É 2 times que eu tenho muito carinho e torço mesmo, mas eu gosto muito do Palmeiras, gosto do Goiás, gosto de todos os clubes que graças a Deus, me deram a oportunidade, né? Então, sempre estou torcendo, sempre estou acompanhando. Cara, quanto à final da Libertadores, a gente sabe do favoritismo do Flamengo, pelo time que tem, mas eu falo que em um jogo só tudo pode acontecer. E o Atlético, diferente de 2005, quando a gente chegou na final, 2005 o time encaixou de uma forma e as coisas foram acontecendo. Tivemos uma primeira fase muito conturbada, classificamos tomando de 4-0 em casa. O outro resultado que ninguém esperava que acontecesse nos ajudou e acabamos classificando. E acabou que depois desenhou e a gente foi chegando. Agora, o Atlético de hoje é um Atlético que se preparou para esse momento. Eu pude acompanhar, desde o tempo que eu trabalhei na base, o processo que foi feito no Atlético para que chegasse esse momento. E aí, muitas reuniões que o presidente Petralha falava que era para acreditar que até 2024 o clube estaria disputando o Mundial. E agora está muito próximo. E todo mundo ficou assim, assustado. Tá sonhando, tá viajando. Muita gente falou isso, torcedores falando. Uhum. E começou com as estruturas, com a parte estrutural, de se estruturar cada vez mais, porque o CT é maravilhoso, a arena é maravilhosa. Aí terminou a estrutura, juntamente, o modelo de jogo foi construído. Eu me lembro que a gente tinha reuniões 3, 4 vezes por semana, reuniões de 4, 5 horas para debater, para montar o sistema de jogo, o modelo de jogo do clube. E não era do profissional para a base, era do sub-15 para o profissional. Porque senão mudaria o treinador do profissional, mudaria tudo. Não, era para todas as categorias jogarem iguais. Entendeu? Então, assim, o treinador que chegasse para o profissional teria que se adaptar ao modelo de jogo do clube também. Então, foi um processo assim, de muito trabalho, construção, e aí começou a colher os frutos. A Sul-Americana, a Copa do Brasil, e agora está próximo de concluir o tão sonhado projeto, né? Lógico que depois vem outros, mas de conquistar a Libertadores e disputar o Mundial até 2024. Verdade, é verdade. Então você, como trabalhou na base, acompanhou as chegadas de muitos jovens que hoje estão aí fazendo sucesso não só no Atlético Paranaense, mas no futebol europeu, mundial, né? Eu fico feliz porque é o seguinte, tem muitos jogadores que passaram comigo hoje estão vivendo esse momento. E coisa que a gente falava como treinador, como ex-atleta, da experiência que a gente teve, e parecia que era uma coisa assim que não ia acontecer nunca na carreira deles. E a gente tentar mostrar o caminho para o sucesso. A gente sabe que depende muito do atleta, mas mostrar, até eu gostava de mostrar, de falar dos meus erros, o que eu cometi de erro para que eles não cometessem, porque eu sei aonde que dá os erros. Os erros que eu cometi, aonde me levaram, entendeu? Então, sempre eles não perderem tempo. E hoje eu vejo o Bento
tá agarrando muito. Belo goleiro. Christian, Vitinho, Kelvin. Então, são tudo da uma geração que trabalhou comigo. Então, eu fico feliz por eles tá vivendo esse momento de ter acreditado, logicamente, no potencial que eles têm, mas de seguir aquele caminho correto, assim, que, logicamente, além de mim, outras pessoas falaram, e hoje eles estão colhendo os frutos. Então, eu fico muito feliz que eles possam viver esse momento, que eles possam, eu até falo que transformar aquela medalha prateada que eu tenho, transformar dourada. E está muito próximo, que um jogo pode tudo acontecer. É verdade. E aonde o Filipão pode ganhar o jogo? Cara, o Felipão é uma lenda, né, cara? O Felipão é uma... eu brigo com algumas pessoas, ou briguei, assim, discutir com umas pessoas, porque às vezes os caras esquecem a história das pessoas, né? E às vezes só lembra os fracassos, né? Daí não teve um bom momento nos últimos clubes, lembro do 7-1, mas ninguém é pentacampeão mundial por acaso, cara. Você ser campeão no paro ímpar ali, na bolinha de gude é difícil, você imagina ser campeão mundial, cara. Então tem que respeitar a história do cara, né, cara? Ele não é atualizado, cara. Futebol, velho, você não precisa ser atualização, talvez não fale bonito, como nem muita gente fala, mas ele é o objetivo. E, cara, a moral que ele tem, cara, com certeza, mais experiente que ele nesse tipo de jogo, impossível, cara, sabe? A Copa do Mundo a eliminatória é um jogo só. Então, Sim. Só um jogo agora. Já é campeão da Libertadores. Então, ele sabe o caminho, cara. E pode ter certeza e é uma das coisas que eu escuto aqui, que aqui a cidade de Curitiba tá muito confiante, é justamente na estratégia para esse jogo. Porque os últimos jogos do Atlético não foram bons. Entendeu? Mas é porque, cara, os caras talvez já estejam vivendo um momento. Vamos esquecer, só vamos começar a pensar no jogo a partir de amanhã. Cara, impossível. É o jogo da história, é o jogo da história do clube, é o jogo do. A gente é ser humano, a gente sabe que lá tá logo ali, entendeu? Então, assim, creio que esteja tudo concentrado, o Felipão tem uma estratégia, e que eu falo para os atletas desfrutarem esse momento, que é a melhor coisa do mundo, é tão difícil que tem que, independente do que acontecer, jogue. Verdade. Até para relembrar um pouquinho, você disse que em 2005 a equipe foi, podemos dizer assim, se encaixando durante a competição. Mas para você, qual foi a grande virtude daquele time para chegar até a final contra o São Paulo? Olha, uma das coisas que fez a diferença foi a chegada do professor Antônio Lopes. E aí é uma semelhança com esse ano. Porque o Antônio Lopes também, baita caro, uma baita experiência, tinha sido pentacampeão mundial em 2002, ele era o coordenador técnico, estava junto na seleção, um know-how campeão da Libertadores, assim como o Felipão. E ele arrumou a casa para nós, cara. E aí, quando ele chegou, o nosso time começou a encaixar. E aí eu me lembro que foi aí o start mesmo, cara, foi no jogo contra o Cerro, que ele foi assistir, ele não assumiu, ele foi assistir o jogo lá, e a gente venceu o Cerro nos pênaltis. E ali a gente fala, agora encaixou e as coisas nós vamos chegar. E aí, cara, a maior característica daquele grupo era a concentração, cara, e aquela vontade de vencer, cara. Tecnicamente não era um time brilhante, logicamente, sabia jogar, mas, cara, tinha uma garra, uma vontade de vencer que você não via obstáculos na frente da equipe, sabe? Então fechou de uma forma que acho que a gente passou por tanto problema durante essa Libertadores, que na hora que diz, cara, é para nós, cara, é para nós, e daí nós se fechamos e não teve jeito. Pois é, e como é que Marcão, como é que se disputa uma competição como essa? Você que disputou Libertadores, foi campeão da Copa Sul-Americana, é um torneio diferente, tem que ter muita concentração, além do talento, tem que ter o algo a mais para chegar até uma decisão. Tem que ter o algo a mais. Logicamente. Essa competição sul-americana você tem que ter o algo a mais, cara. É diferente, cara, é diferente. Vocês pegam escolas argentinas, escola chilena, que são tecnicamente, uruguaia. Então, assim, você tem que ter o algo a mais, cara. Não basta só o talento do brasileiro, né? E eu acho que hoje o Brasil, os times brasileiros sabem jogar muito bem essa competição.
haja vista que estão chegando sempre os brasileiros na final, além do investimento que está tendo no Brasil, Sim. né? Mas a gente vê que o brasileiro já sabe jogar essa competição. Então, assim, e hoje a competição é diferente da minha época. Na minha época eram 2 jogos, um jogo de ida, um jogo de volta, um jogo fora, um jogo em casa, e hoje é um jogo só, né? Então, assim, tira um pouco o favoritismo. Por isso que eu falo assim, o Flamengo é favorito? Lógico que é, pela qualidade que tem, pelo grupo já vem algum tempo jogando junto, mas em um jogo, se aquele dia der tudo certo para o Atlético, assim como deu na Copa do Brasil, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, que conseguiu fazer 3-0 no Maracanã, que ninguém esperava. Então, assim, tudo pode acontecer. Então, mudou um pouquinho só o jeito da competição, que agora é final menos, né, cara? Verdade. E Marcão, naquele 2005, e uma curiosidade até, né, para quem não se lembra, o Atlético Paranaense foi para a final contra o São Paulo e não jogou em casa. Jogou a primeira partida da final no estádio Beira-Rio, devido ao regulamento, né, que a Arena da Baixada não tinha capacidade exigida pela Conmebol. E isso fez a diferença, Marcão, esse primeiro jogo no Beira-Rio, não sendo na casa, na Arena da Baixada? Com certeza. Foi uma diferença, assim. Eu não falo que a gente ia conquistar o título, tá? Mas porque o São Paulo tinha um baita time, né? E eles podiam reverter a situação no Morumbi tranquilamente, porque colocaram 60 mil pessoas e tinha um time. Agora, que a gente levaria uma vantagem para lá se fosse na Arena, a gente levaria. Não sei qual a vantagem, mas que a gente não perderia o jogo, não, porque a sinergia com a torcida estava muito grande, cara. E eu me lembro que quando a gente classificou para a final, que a gente voltou do México, a gente chegando em Curitiba, sobrevoando a arena, era de noite, e as luzes acesas, porque o pessoal já estava construindo as tubulares para dar os 40 mil. E aí, Sim. Cara, ficou mexendo, queira ou não queira, mexeu com a gente isso aí, porque chegou um momento, não vai ser o jogo na arena, porque a CBF, a Conmebol não aprovou, sabe? No começo iria aprovar e de repente não aprovou mais. Aí por isso que falo que foi um ato político, alguma coisa assim, mas isso aí não adianta eu falar, porque eu também não tenho nem prova. Só escutei, né? E aí ficou, vamos jogar no Couto Pereira. Aí a torcida do Curitiba, a diretoria, não liberou porque pro Atlético. E aí ficou naquela impasse, onde vai jogar, onde vai jogar. Era a primeira final entre brasileiros na Libertadores. Aí eu me lembro que até foi levantado que o presidente queria mandar para os Estados Unidos a final. Porque só para primeiro jogo do Brasil, entre brasileiros não ser no Brasil, meio de protesto, né? Sim. E aí se concretizou que a CBF marcou no Beira-Rio. A nossa torcida foi para lá, mas a gente sabe que era um campo neutro, né? Então aí dificultou para nós. Assim, a gente fez um bom jogo, empatou, mas aquela sinergia com a torcida a gente perdeu. Então eu falo que fez muita falta porque a gente em casa era difícil ganhar da gente. E o São Paulo sabia disso. A gente poderia vencer, eles podiam reverter lá. Eu não estou falando que eu ia ganhar o título, mas que a gente levaria uma vantagem para São Paulo, isso eu tenho quase certeza. Verdade. Só para relembrar, aquele time, pelo menos o time que disputou a final contra o São Paulo, era o Diego no gol, Jean Carlos, Danilo, Durval e o Marcão na lateral esquerda, Cocito, André Rocha, Evandro e Fabrício, Lima e Aloísio. O técnico era o Antônio Lopes. Bom time, hein? Bom time, muito bom time. E as coisas foram se encaixando durante o campeonato, cara. Porque no começo do campeonato, assim, o começo do ano assim, foi muito conturbado. A gente vinha de um campeonato brasileiro em 2004, então teve sucesso, né? Onde aqui a torcida fala que foi um dos melhores times do Atlético Paranaense, e muitos atletas saíram negociados. Então ficou alguns, mas foi uma reformulação de elenco. Me lembro no início que entrava no vestiário e tinha muitos jogadores voltando de empréstimo, tinha quase 50 jogadores do vestiário, não tinha nem onde se trocar, cara. E a gente nem mal sabia o nome do pessoal, tinha jogador que a gente não sabia o nome. Então, assim, foi muito conturbado, assim, a organização, e
e acabamos que pagamos caro. Graças a Deus deu tempo de se organizar. E isso aí eu dou mérito totalmente para chegar do Antônio Lopes. Verdade. Estamos conversando com Marcão, zagueiro, ex-lateral do Atlético Paranaense, do Inter, do Coritiba, do Goiás, do Palmeiras e grandes clubes do futebol brasileiro. Você curtindo o programa Preleção aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Claro que falamos da final do próximo sábado entre Atlético Paranaense e Flamengo, mas outro grande momento do Marcão, da carreira do Marcão, acredito que foi em Porto Alegre, no Internacional, aquele time que conquistou a Copa Sul-Americana em 2008, primeiro brasileiro a conquistar a competição em 2008, na grande final contra o Estudiantes de La Plata. E nos debates aqui, nas conversas, Marcão, todo mundo até elege aquele time treinado pelo Tite um dos melhores times do Inter dos últimos anos. Era um timaço, hein? É um timaço, cara. É um timaço e é outro, assim, outra coisa que tem que falar é realmente também dar mérito para a chegada do Tite nesse momento. Também arrumou nosso time, arrumou um jeito de jogar e o nosso time era muito competitivo, cara, e muita qualidade técnica. A gente tinha os caras ali na frente, o Alex, o D'Alessandro, o Nilmar, que faziam muita diferença. A gente lá atrás só corria para eles, cara. Eles resolviam para nós lá na frente, cara. Era um baita time, a gente sabia que o que tinha que fazer, era um grupo muito experiente, né, cara? Não sentia o jogo. A gente foi jogar na final contra os Estudiantes, se não me engano, fazia, não sei, 28, 38 partidas que o Estudiantes não perdia em casa, alguma coisa assim. E a gente conseguiu vencer o jogo lá. Ganhamos de 1-0. Poderia ter feito, adular um gol do Nilmar legítimo. Mas mesmo assim, a gente sabia que o jogo de volta ia ser difícil, como foi. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então foi um momento assim muito especial na minha carreira. Verdade. O que você hoje, como treinador, pode absorver desses dois times, por exemplo, tanto do Atlético de 2005 como deste Inter de 2008, para o seu trabalho? Organização, cara. Acho que o principal assim, é organização. O Tite, o Antônio Lopes organizaram muito a nossa equipe, dá para ver, passar para os atletas e os atletas saberem o que tem que fazer dentro de campo, cara. É isso que eu tento, porque na verdade dentro de campo os atletas que vão resolver. A gente trabalha durante a semana ou durante os dias que a gente tem para trabalhar, mas quem vai resolver o problema lá dentro são os atletas. Tem o improviso, lógico, futebol é imprevisível, que eles vão ter que resolver o problema, mas a importância de você saber o que fazer dentro de campo, assim, é fundamental. A organização do time, assim, é meio passo, porque aí depois, se você organizou, a qualidade individual de cada um vai fazer diferença. E até eu lembro, só para lembrar os nossos amigos ouvintes, a defesa daquele Inter era Bolívar, Dani Moraes, Álvaro e Marcão. Na verdade era Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão, Índio. Né? Isso, tinha o Índio, tipo assim, o Índio então, acho que não jogou a final. Você vê, o Tite arrumou, ele testou vários e foi acertar justamente nessa linha de 4. Eu me lembro que no começo o pessoal vai jogar com uma linha de 4, com 4 zagueiros, porque o Bolívar era zagueiro, eu era zagueiro. Mas eu já jogava na lateral. E o Bolívar já tinha jogado na lateral também. Entendeu? Só que nós dava a consistência ali atrás para o pessoal lá na frente resolver o problema. Entendeu? E é isso que eu te falo da organização, de saber cada um seu papel, sabe? Então, eu até falo, o sistema tático é importantíssimo, independente se é 4-2-3-1, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-3-3, o que vai fazer a diferença sempre, o sistema tático serve para organizar os atletas, para dar função para os atletas. Sim. Só que quem vai fazer a diferença é a qualidade individual do atleta. É verdade. E até agora, escalando aquele time, aí tinha Edinho, Magrão, Sandro no meio-campo, o Gustavo Neri ali na lateral esquerda e meia, Guinha Azul, Andrezinho, D'Alessandro, Alex, tinha o Tyson entrando de vez em quando, o Nilmar, nossa senhora. Era um timaço, tinha peça de reposição, se quiser. Eu me lembro que fazia os coletivos, o pau torava, cara. Porque, cara, era muita qualidade do outro. Então poderia colocar o outro, Dani Moraes, cara, sabe? Então tinha muito jogador bom, cara, e muito jogador concentrado, cara, sabe? Querendo, é isso que é importante, cara. Às vezes tem muito jogador bom
e cada um pensa no seu, cara. E aí, e até assim, em certo momento, nesse ano, nós passamos por isso. Nós tínhamos um time muito qualificado, que meio que cada um pensava de um jeito. E com a chegada do Tite, ele fez todo mundo pensar em prol de um só objetivo. Só que para o brasileiro ficou tarde. A gente não conseguiu recuperar do brasileiro. Sim. E era um time para disputar título, sabe? E aí Sim. as coisas começaram a desenhar para a Sul-Americana. Então, só que na época a Sul-Americana não dava vaga na Libertadores como dá hoje, né? Então, assim, Verdade. Era para nós não conseguimos mais o título do brasileiro, agora vamos em busca da Sul-Americana. E aí apostamos as fichas, mas é um time, as coisas que encaixaram, a gente sabia que ia chegar. Verdade. Zagueiro ou lateral, Marcão? Onde você Cara, sentia mais à vontade para jogar? É uma pergunta difícil, hein? É uma pergunta. Várias pessoas me perguntam isso aí. Eu não consigo responder com convicção, cara. Tinha época que eu gostava de jogar de zagueiro e tinha época que eu gostava de jogar lateral, cara. É assim, então não sei te falar. Eu queria estar no bolo, né, cara? Independente da função. Sim. Então, porque vários momentos eu falei assim: agora eu vou ser lateral. Aí vinha o treinador, Marcos, vai vir para zagueiro. Ah, Marcão, vai ser o terceiro zagueiro. Agora então você é zagueiro. Não, agora você vai de lateral. Que nem eu vou pegar o Antônio Lopes. Eu tava como zagueiro. Aí quando ele assumiu, ele falou assim: não, você vai jogar de lateral para mim. Eu me borrava de medo quando eu jogava contra você, agora você vai jogar lateral para mim. Aí, cara, então assim, nunca. E eu também, assim, não tenho uma preferência. Eu gostava de jogar nas duas, cara. Verdade. Era lateral, meio defensivo, mas fazia os seus golzinhos, né? Ah, de vez em quando aparecia, né, cara? De vez em quando a gente fazia um cruzamentozinho na cabeça de algum atacante, sabe? Os caras não esqueciam de marcar e ia na surpresa, né, cara? Então, assim, eu falo que hoje, no futebol de hoje, ia ganhar dinheiro, cara. Hoje o pessoal, no sistema do jeito que eu jogava, hoje o futebol, eu ia ganhar dinheiro. Na época a gente não ganhou muito, não, mas hoje a gente hoje o pessoal tá pagando mais, tá pagando bem, só que infelizmente o meu tempo passou. É verdade, é verdade. Marcão, para encaminhar o nosso papo aí, muito agradável, com certeza. Um jogo e um gol inesquecível. Atlético Paranaense e Santos. Libertadores 2005. Meu gol de direita. Quer dizer, o gol foi importante, mas o gol mais bonito da minha carreira, o jogo esse. O gol foi importante nesse jogo também. Mas um gol mais bonito e o mais importante para mim foi na estreia da Libertadores, uma falta quase do meio campo que eu fiz, que foi a comemoração do nascimento do meu filho. Entendeu? Até eu brinco que minha esposa ficou grávida e eu não fazia um gol para comemorar, cara. Eu queria comemorar e não conseguia. Tanto que eu fiz o gol, quando eu cheguei da Colômbia, ele nasceu, no dia seguinte. Então, assim, falou assim, vou ter que ajudar meu pai, senão eu não vou nascer, entendeu, cara? Porque... e aí, só que foi o golaço. Foi um gol muito bonito, assim, um chute de meio campo, uma falta, foi lá no ângulo, assim. Mas o jogo é importante para mim, inesquecível. Tem alguns, mas o primeiro que vem na minha cabeça é o jogo de ida na quarta de final da Libertadores contra o Santos. Certo. Theo, agora para encerrar aí mesmo, definitivamente. Marcão hoje treinador, mas como jogador, teve uma carreira feliz, uma carreira realizada, o sonho de jogador lá, jovem, foi realizado, jogando em grandes clubes, conquistando títulos, ou faltou alguma coisa? Cara, eu não me arrependo, assim, eu tenho que ser, eu sou muito grato, eu falo assim, durante 20 anos da minha carreira, assim, eu sou extremamente grato pela carreira. Tem algumas coisas que eu faria diferente hoje, por isso que eu cometi alguns erros, que perdi muito tempo na minha carreira. Eu falo assim que Deus me deu uma nova chance de recuperar, de jogar em time grande. Eu cheguei em time grande, deslumbrei e acabei voltando para time menor. E aí, não é fácil você chegar, por isso que eu falo, não é fácil jogar em padrão de Série A. E aí eu tive que galgar tudo de novo, e assim eu perdi 3, 4 anos da minha carreira de novo. Então, assim, coisas que eu cometi que eu não cometeria. Mas eu não posso... Era um menino, entendeu? Então, assim, era a fase da minha vida. Mas eu sou muito grato pela carreira que eu tive, assim. Tudo que o futebol me proporcionou. Graças a Deus eu posso dar uma vida tranquila para minha família hoje. Então, o futebol me proporcionou muita coisa. Eu só tenho que agradecer.
Que maravilha. Marcão, finalmente batemos esse papo. Muito obrigado aí por reservar um tempinho para a gente aí bater esse papo sobre futebol, sobre a sua carreira. E esperamos conversar mais vezes aí no nosso canal. Ô, Elias, eu que agradeço aí, cara. Muito prazer falar com vocês aí mesmo, cara. Eu gosto de falar com o pessoal de Porto Alegre, que é uma cidade que eu gosto, um pessoal assim que me acolheu muito bem, me dei muito bem aí da cidade aí, cara. Gosto demais de Porto Alegre. E sempre que precisar, estou à disposição. Maravilha. Conversamos com o ex-zagueiro, ex-lateral, hoje técnico Marcão. Preleção, volta na próxima semana, sempre com um grande convidado. Marcão, grande abraço. Abraço, Elias. Fique com Deus.